paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais um programa em defesa da fé. Meus amados, nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito através dessa programação, das pessoas que têm entrado em contato conosco e têm aprendido a palavra. Deus abençoe você que tem sempre nos acompanhado e tem sido edificado pela palavra do Senhor. No programa de hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que muitas pessoas às vezes têm dúvida e às vezes têm vontade de saber, e nós vamos estar esclarecendo. O tema deste programa de hoje, nós vamos estar falando sobre a Bíblia e o Espiritismo. Nós vamos estar falando de um assunto que às vezes muitas pessoas têm dúvida, achando, olha, é correto, não é correto, mas nós vamos ver hoje o que a Bíblia diz, sobre o Espiritismo. Sabemos que a Bíblia é a nossa regra de fé, e é a inerrante palavra de Deus. Quando nós abrimos nossas Bíblias, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18, o versículo de número 9 até o versículo 12, aonde nos mostra o Espiritismo contraria a Bíblia. Guarde bem isso. A doutrina espírita contraria a Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, o versículo de número 9 ao 12 diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém entre vós que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou seja, dedique-se à magia, ou faça preságios, ou prática de feitiçaria. O versículo 11. Ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e por causa dessas abominações que o Senhor seu Deus vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então nós vemos aqui o que a Bíblia diz, que o Espiritismo, ele contraria a Bíblia. É uma abominação a Deus. Está escrito na palavra de Deus, no versículo 18 de Deuteronômio, do versículo 9 até o 12. Você pode pegar sua Bíblia e acompanhar. Deus não aceita tais práticas. Segundo, o Espiritismo, ele baseia-se em fontes extras bíblicas. O Espiritismo, ele se baseia não na Bíblia, porque a Bíblia condena asperamente o Espiritismo. Então, o Espiritismo condena ele busca em outras fontes extras bíblicas. Mas olha o que a Bíblia nos diz para nós, em Gálatas, capítulo de número 1, o versículo de número 8, aonde diz assim: mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A Bíblia está dizendo, se pregarmos um evangelho diferente do que está contido aqui, ainda que seja um anjo do céu, que seja amaldiçoado. O Espiritismo prega algo extra-bíblico, que não está na Bíblia. Tem até o evangelho de Allan Kardec. Então isso é uma prática que não tem apoio na Bíblia. A Bíblia condena. Terceiro, olha o que a Bíblia diz. O Espiritismo possui doutrinas mediúnicas. Ou seja, doutrina dos médios. Olha o que a Bíblia diz. Abra aí em Levítico, no capítulo de número 20 e o versículo 27. Assim está escrito: homens ou mulheres que entre vós forem médiuns ou consultai os espíritos, terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Olha aqui que no Velho Testamento a palavra do Senhor está dizendo
que a pessoa que fosse médium ou consultasse os espíritos, na época da lei deveria ser morto apedrejado, porque isto é uma abominação a Deus. Deus não tolera, Deus não aceita isso. Então você deve analisar e viver na palavra do Senhor. Outra coisa que a Bíblia nos mostra, que não há comunicação entre nós e os mortos, porque no Espiritismo dizem que há comunicação com os mortos. Mas vamos lá o que a Bíblia nos mostra. Eclesiastes, capítulo de número 9, e o versículo de número 4 até o versículo de número 6, diz assim: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram e nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, a Bíblia diz também em Hebreus 9:27 que o homem está sujeito a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então é uma prática mentirosa. É uma prática mentirosa dizer que quem está aqui, através da mediunidade, pode consultar um morto, falar com ele. É uma mentira. A Bíblia não dá respaldo para isso. É inaceitável. Então vamos lá. A Bíblia nos mostra que a pessoa, ela morreu, jamais ela volta para esta vida. Ou seja, então isso é uma prática mentirosa. E nós devemos ficar com a palavra de Deus e não com os contos que diz por aí. Porque a Escritura, meu querido, ela é dada diretamente por Deus. A Escritura é dada diretamente por Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Gálatas, no capítulo de número 1, e o versículo de número 11, e também o 12, onde está escrito assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Ou seja, o evangelho, a palavra, não é de origem humana, é dada por Deus. Então, por isso que nós não podemos aceitar a prática do espiritismo, porque ela é condenada pela Bíblia Sagrada. Ela é condenada pela Bíblia Sagrada. Deus não aceita. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo de número 8, o versículo de número 19 e também o versículo de número 20, você vai ver o que a palavra do Senhor diz. Está escrito assim: quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrerão aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Responda: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que você não deve consultar os médiuns, que você não deve consultar aqueles adivinhadores. E quem vive nesta prática, a Bíblia é clara, dizendo: sempre estará nas trevas. Então, meu querido, olha o que a Bíblia está dizendo. É uma prática condenada por Deus. O espiritismo é uma prática condenada pela Bíblia Sagrada. É uma prática diabólica. Eu estou aqui apenas transmitindo uma mensagem que está na Bíblia. E você pode abrir a sua Bíblia na sua casa e acompanhar as referências
que estão escritas que nós citamos aqui. Porque Deus ama a sua vida. E Deus quer te libertar deste engano. Porque Deus tem um projeto de salvação na sua vida. Jesus te ama. Ele morreu na cruz do Calvário. E a vida eterna você só encontra nele e na palavra dele, que é verdadeira. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo programa, em nome de Jesus.